Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Jornal Nova Era na área. Hoje, segunda-feira, 3 de março de 2025. Eu, Guiomar Santana, com muita alegria, acolhendo a sua vibração, a sua energia. Você que nos acompanha e manda esta vibração que nos impulsiona a seguir realizando o nosso trabalho no bem. Eu quero aqui agradecer pela companhia e já dizer para você, o nosso conteúdo de hoje é inédito. Inédito, você não ouviu e viu esse Jornal Nova Era ainda, mas não vamos interagir com você, porque esse conteúdo está sendo gravado, tá? Especialmente para fazer companhia para você nesta segunda emenda de feriado. Então já quero trazer aqui para o salve desta tarde, Aline Varela. Seja muito bem-vinda, Aline. Bom tudo. Olá, Guiomar, olá, seu Leonardo, que alegria aqui, ó, mais uma segunda aqui juntinhos com vocês, coisa boa. Muito bom poder receber aqui a sua energia, o seu carinho sempre. Aline, conosco também o nosso querido Leonardo Cursis. Boa tarde, Leonardo, bem-vindo. Boa tarde, Guiomar, boa tarde, Aline, boa tarde, amigos que nos acompanham pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova. Um excelente dia para todos nós. É isso, estamos hoje no Jornal Nova Era desta segunda-feira, trazendo um tema importante para você que está aí nos acompanhando, pois nós vamos falar a respeito de como planejar e realizar mudanças. Você que está em casa, de repente, na emenda de feriado também está pensando de que maneira realizar mudanças? Hoje, possivelmente, vamos ter um público diferenciado, então esperamos que você se aproprie deste conteúdo aqui que vai ser trazido para a nossa reflexão. O tema de hoje, sugestão de tema e produção de Dijane Félix e a produção do Jornal Nova Era de José Damião, com o tema Como Planejar e Realizar Mudanças, matéria da BBC Brasil. Começa com a seguinte informação. Uma pesquisa conduzida em parceria entre a Forbes Health e a Unipool mostra que apenas 8% das pessoas afirmam que as suas resoluções, a famosa lista de metas de ano, duraram mais de um mês. Segundo a pesquisa realizada recentemente, ficou conhecida como Dia dos Desistentes. É isso? Dia dos Desistentes. Muitos abrem mão das suas próprias metas. Alguns enfrentamentos nos levam a mudanças inesperadas e isso realmente pode ser desafiador. Ter como lidar com o processo de aceitação e adaptação. Quando as mudanças estão relacionadas às metas pré-estabelecidas, necessitam de planejamento, necessitam de preparo e dedicação para serem colocadas em prática. Vamos começar, então, este nosso bate-papo. Vamos refletir sobre de que maneira é possível tomar decisões e equilibrar o que se quer do que se precisa fazer para cumprir as metas e as realizações para essas mudanças. Eu vou começar aí os comentários com você, Leonardo. Bem, as mudanças a serem promovidas, as resoluções de mudança na nossa vida, nós podemos olhar isso de duas maneiras diferentes. Há aqueles que se concentram em eleger mudanças no sentido de eliminar coisas que estejam lhe aborrecendo, que estejam lhe trazendo problemas à vida. Mas há, entretanto, a possibilidade de nós visualizarmos projetos, transformações que façam com que nós possamos conquistar coisas extraordinárias em nossa vida. Portanto, não a questão de resolver problemas, mas sim de conquistarmos oportunidades na nossa vida. E quero lembrar aqui, inclusive aqui, há um administrador famoso, muito reconhecido, que certamente deve estar dando excelentes aulas agora no plano espiritual. O nome dele é Peter Drucker. E ele orientava os executivos, os responsáveis pelas empresas, a orientar a sua equipe e os seus esforços na direção de realizar possibilidades. E no tocante aos problemas, ele até brincava dizendo o seguinte: olha, os problemas vocês precisam deixá-los morrer de fome.
Agora, isso não significa desconsiderar os problemas, mas só considerá-los quando eles possam constituir um entrave para que possam realizar possibilidades vantajosas para a sua vida, ou para a vida da empresa, no caso. Eu acredito que isso também deveria orientar aquilo que nós devemos alcançar em nossa vida. Então, essas transformações podem envolver questões profissionais, podem envolver questões de aprendizado, podem envolver locais em que nós vivemos. Enfim, a vida se desdobra em várias situações onde podemos promover, quer dizer, tomar resoluções e procurar colocá-las em execução. E aí a matéria fala a respeito das resoluções de final do ano, e, notadamente, essas resoluções são quase sempre no sentido de eliminar problema, é perder peso, é ter mais paciência, é ter isso, ter aquilo. E a própria matéria diz que apenas 8% ainda persistem alguns dias depois do iniciado o novo ano com esse tipo de proposta. Porém, vamos então partir do pressuposto que nós vamos eleger algo que queremos conquistar em nossa vida. Eu vou contar aqui uma historinha, é uma brincadeira. Dizem que um comandante de artilharia notou que o canhão que devia ser disparado não disparou. Aí ele convoca o artilheiro, o capitão, ou será quem, e faz a pergunta: por que você não disparou o canhão, que era necessário você fazer isso? Ele disse: comandante, eu tenho 10 razões para não disparar o canhão. E quais são? A primeira é o seguinte, comandante: não tenho pólvora. Ora, as demais 9 não me interessam. Isso nos leva a verificar que naquilo que nós vamos fazer, que nós vamos conquistar, nós temos que começar por aquilo que é essencial. Porque temos que desdobrar a busca daquilo que nós queremos alcançar, detalhar, evidentemente, é uma série de providências que normalmente nós temos que identificar para que possamos chegar ao resultado daquilo que nós estamos querendo. Entretanto, nós devemos começar com aquilo que é mais fundamental. Aqui pode ser tanto uma dificuldade, como pode ser uma excelente possibilidade. E, na verdade, nós deveríamos conseguir trabalhar com as duas possibilidades. Nisso que eu quero alcançar. Qual é a melhor possibilidade que eu tenho? E ainda, qual é o principal obstáculo que eu vou ter que superar para poder vencer isso? Agora, certamente, como um objetivo se desdobra em várias etapas, coisas que nós temos que fazer, talvez seria o caso de nós fazermos também a indagação. Qual é o grau de dificuldade, qual é o grau de possibilidade de cada uma dessas possibilidades? Então, nós estaríamos com isso organizado a partir daquilo que é mais desafiador, até chegarmos as ações, naquelas coisas que nós temos que fazer de menor desafio, de maior possibilidade. E muitas vezes o grande erro que acontece, as pessoas começam a atacar o seu objetivo por aquilo que é fácil, e sem levar em consideração que é necessário superar ou criar condições iniciais para que tudo aquilo possa acabar se desdobrando. E, portanto, agora, um ponto fundamental também que nós temos que começar é o seguinte: que mudança é essa que nós estamos querendo? Nós precisamos ter uma ideia muito clara e uma convicção plena de que, de fato, nós queremos essa mudança. Porque existem aqueles também que estabelecem novos objetivos todo dia. Hoje ele quer uma coisa, amanhã ele está querendo outra coisa, e não se fixa em alguma coisa em que ele vai começar a trabalhar em cima dele. Então, eu acredito que a primeira providência para nós concretizarmos é termos clareza e firmeza no tocante à mudança que nós estamos querendo produzir. E, normalmente, seria interessante nós pensarmos muito sobre isso. E qual é a importância de nós alcançarmos esse objetivo, ou de afastarmos alguma coisa que esteja nos incomodando? Que tipo de vida nós vamos ter se nós conquistarmos esse objetivo? Muitas vezes, tem certas coisas que nós achamos fantástico. Vou dar apenas um exemplo aqui. O meu grande sonho é morar numa casa, num lugar cheio de árvores,
com muito verde, com muita beleza. Bom, para ele fazer isso, provavelmente ele vai ter que fazer uma casa a 40 quilômetros do centro da cidade em que ele vive. Aí, muito bem, aí ele consegue fazer a casa, aí quando ele vai morar na casa, ele vai descobrir, puxa vida, agora eu vou ter que fazer 40 quilômetros todo dia para ir no meu trabalho, ou então para levar as crianças, ou coisas desse tipo. Então, essa é uma coisa importante. Como é que será a sua vida se você conseguir isso que você está querendo? Então, precisamos analisar os impactos futuros daquilo que nós estamos querendo alcançar. Mas, de qualquer maneira, orientação sobre como alcançar o objetivo, isso daria um curso, não apenas um programa. E certamente existem até cursos, existem até livros que ensinam como é que nós podemos chegar lá. Mas aqui nós estamos dando uma espanadinha nesse assunto. E para continuar com essa espanadinha, que tal nós ouvirmos a Aline? É isso, você está acompanhando o Jornal Nova Era desta segunda-feira, comecinho do mês de março. Leonardo Cursi junto com a Aline Varela falando sobre essa lista de metas. A gente está no comecinho do mês de março, mas de repente tem gente que já desistiu da lista, que pensou aí no finalzinho do ano. Trago a fala para você, Aline. Olha, Guiomar, seu Leonardo aí trouxe bastante informação aí para a gente, né? Então, vamos tentar acompanhar o raciocínio dele. Falar de mudanças não é fácil, né? Então, a gente tem, assim, muitas idealizações, muitos sonhos, muitos objetivos, né? De querer fazer as coisas. Então, o primeiro passo é fazer aquela listinha, né, que a gente já falou, o seu Leonardo trouxe, a Guiomar também, né, fazer a listinha daquilo que a gente quer mudar. Mas aí a gente tem que ir com muita calma, né, porque às vezes a gente quer fazer muitas mudanças e aí a gente não vai dar conta dessas mudanças. Então, neste primeiro momento, o que eu tenho condições de e no que eu dou conta de fazer, né, então eu quero emagrecer, é uma grande mudança, mas o que vai envolver tudo isso? Né? O seu Leonardo falou assim, eu tenho um sonho de morar numa casa no campo, 40 quilômetros, né? Então, como que vai ser a minha vida indo e vindo todos os dias 40 quilômetros? Tá, então, como vai ser a minha vida daqui para frente, tendo que fazer não vou falar em dieta, mas uma reeducação alimentar, exercícios, como que está o meu emocional. Então, assim, a cada mudança vai exigir vários comportamentos em volta que precisam ser vistos. Não basta ter boa vontade, só idealizar, sonhar, ai, que legal, eu quero, tá? Mas o que vai ser preciso para que isso possa acontecer? Né, dessa importância. As mudanças, elas nos obrigam a sair de zonas de conforto. Tem aquelas mudanças que a gente se propõe a fazer, né, que muitas vezes a gente consegue e muitas vezes também a gente não consegue. Em outra contrapartida, nós temos as mudanças que a vida nos traz. E aí essas mudanças não tem barganha. É do jeito que a vida trouxe, e aí a gente tem que se reequilibrar, se aprender a viver de uma nova forma, com essas mudanças que geralmente são muito abruptas para nós, para a gente poder se adequar ao novo ciclo que a vida traz. Então, muitas vezes, pode ser através de uma proposta de trabalho inesperada, que fala assim, olha, a partir de hoje você vai ter que sair da sua casa, vai ter que morar em outro lugar, em outro estado, em outro país, né? Através de doenças, que a gente sabe que isso acontece muito. Hoje você está bem, você vai no médico e de repente o médico fala, então, a partir de agora a tua vida é outra, a gente vai começar com os tratamentos, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, tem mudanças que estão no nosso controle e tem mudanças que não estão no nosso controle. Então, nós tem que ficar preparado, em alerta? Não, mas aí vem um grande aprendizado de cada um. O quanto nós estamos maleáveis para poder realmente fazer essas mudanças, para a gente realmente poder
entrar nesse novo ciclo de vida, o quanto realmente nós queremos e o quanto nós nos permitimos. Porque não adianta eu falar assim, eu vou emagrecer, eu fiz um plano, conversei com o nutricionista, fui lá e paguei a academia, e eu não vou cuidar do meu emocional, e daqui a pouco vem aquele sabotador por trás e engole tudo aquilo que eu fiz, e eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Então, eu preciso identificar aquilo que eu não me permito a mudar. Por que eu não estou me permitindo mudar? De repente eu reclamo, eu falo, essa casa é ruim, essa casa é ruim, essa casa é ruim, quero mudar de casa. Mas por que eu não estou mudando de casa? Né? Qual é a zona de conforto que existe nisso, que me prende? Porque a gente pode falar, tá ruim, mas se eu estou na zona de conforto, vai estar bom. Por pior que seja, sempre vai estar bom. Então, a gente poder olhar para essa zona de conforto, né, que a gente vive, que nós estamos imersos, é importantíssimo para a gente poder fazer as grandes mudanças. E tem uma mudança que também ela é muito difícil, que é a nossa mudança interior, né, que o Espiritismo traz muito isso, que é a reforma íntima, e dentro dos processos de terapia, como o autoconhecimento, o autoamor. Isso é dificílimo, nós ir soltando aquilo que nos fere, que nos faz mal, e permitir que esse novo entre, para que a gente possa realmente fazer essa nova obra dentro de nós, erguer novos alicerces dentro de nós, que a gente possa se reestruturar nesse caminho de evolução. Então, tudo começa no primeiro passo de eu entender os prós, os contras, a minha zona de conforto, aonde que eu fico ali dizendo, tá ruim, mas tá bom, eu prefiro continuar aqui, né, com quem diz, só um docinho hoje pode, e aí esse docinho pode ser o grande vilão. De repente eu querer morar longe, e aí eu ter que deparar com essa situação da distância, onde eu já não tenho mais nada ao meu favor, enfim. Poder colocar tudo isso numa balança ou no papel, para a gente poder analisar o que eu preciso de fato fazer para mudar, seja o que for, de comportamento, de casa, de emprego, até mesmo num processo de separação, de dentro de um relacionamento, é uma mudança, porque às vezes a gente fica períodos longos ali, dentro de um relacionamento, que às vezes já não faz mais bem para a gente e a gente insiste, né? Então, olhar para isso, e para a gente poder olhar para tudo isso, a gente sempre vai precisar de uma ajuda, porque sozinho a gente não dá conta, né? Por isso que muitos processos precisam de ajuda de um profissional, porque sozinho nós não damos contas de fazer e de resolver. Então, todos os processos de mudanças são muito complicados. Então, começa de dentro para fora, seja ele da forma que for. Para você que está aí acompanhando o Jornal Nova Era de hoje, hoje é segunda-feira, dia 3 de março de 2025. Quero já agradecer aqui o apoio do Jefferson Carvalho, nos auxiliando no áudio da Rádio Boa Nova, do Rogério Palma, nos ajudando nas imagens da TV Mundo Maior, para trazer a previsão do tempo para hoje. Previsão do tempo. A previsão do tempo para hoje, Guarulhos e São Paulo, máxima de 34 graus de previsão. Sorocaba, 35 graus e Três Corações, a máxima de 30 graus. Então, teremos aí dias quentes hoje. Vamos aproveitar da melhor forma possível. Vou trazer também para você um pouco da atualização das notícias do dia com o nosso Giro de Notícias. Giro de Notícias. Começando com a notícia de Sorocaba, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, tem um projeto para transformar o município em um estado do Brasil. A informação foi dada durante entrevista no Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Conforme ele,
Caso o Pacto Federativo, o projeto de distribuição igualitária de recursos entre municípios, estados e o governo, não seja aprovado no Congresso, ele buscará criar na Câmara o estado de Sorocaba. Ele diz, abre aspas, vou mandar projeto para a Câmara para iniciar este estudo já nos próximos dias, fecha aspas. Manga tem defendido seu projeto de pacto federativo com recolhimento de assinaturas. O texto trata de redistribuição igualitária de recursos entre o município, o estado e a federação. O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de ovos do mundo. Só no ano passado, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, o Brasil produziu mais de 57 bilhões de ovos. Significa 1.800 unidades produzidas por segundo. A associação estima que, em média, cada brasileiro consome quase 270 ovos por ano. O alimento de fácil preparo é usado em receitas dos mais variados tipos. O ovo se consolidou como a alternativa de proteína mais acessível para o brasileiro e muita gente troca a carne mais cara pelo ovo. Mas, nas últimas semanas, o preço do produto disparou e tem muito brasileiro tentando entender o que aconteceu. De acordo com a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, desde dias atrás, os preços têm se comportado de maneira atípica e a tendência é que ele continue em alta, já que com a chegada do período de quaresma, a demanda vai aumentar, o que consequentemente pressiona os valores para cima. Vendas do etanol pelas usinas brasileiras dispararam 18% na atual safra de cana-de-açúcar. O número foi divulgado pelo INCA, entidade que reúne as indústrias do setor e se refere ao combustível hidratado, aquele que vai direto no tanque quando os motoristas aí abastecem os seus veículos. Até agora, foram mais de 19 bilhões de litros. Um dos motivos é o aumento da produção, que está na casa de 10%, mas pesa também o preço mais vantajoso em relação à gasolina, que torna o etanol a melhor opção para muito dono de carro flex. A maioria das pessoas de classe mais baixa se considera endividada. De acordo com o levantamento da Quest, 25% desta população se avalia estar muito endividada. Já 52% afirma ter poucas dívidas. Para quem pertence à classe média, essa percepção é melhor. 76% dizem estar endividadas. Para 22% se dizem com muitas dívidas e 54% dizem estar com poucas dívidas. O levantamento aponta ainda que 65% dos brasileiros de classe baixa têm cadastro na ferramenta de pagamentos instantâneos do Banco Central, o Pix, e pessoas da classe média que utilizam essa forma de pagamento chega a 79%, pagando com cartão e utilizando somente aí 40% das pessoas desta classe. Eu devolvo a fala para você, Leonardo. Estamos aqui falando a respeito deste tema interessante, lista de desejos ou listas em que pensamos em colocar os nossos planejamentos em dia e como planejar, então, e realizar, não só deixar no papel. Devolvo a fala para você, Leonardo. Então, vamos continuar. A minha proposta é nós examinarmos coisas boas que nós queremos alcançar. Isso não significa que a vida não tenha desafios em que muitas vezes, como a própria Aline mencionou, de coisas que acontecem sobre os quais nós não temos controle, como é o caso, por exemplo, de uma doença. Mas vamos nessa linha de que estamos procurando alcançar alguma coisa que nós queremos. O primeiro ponto para examinar é o seguinte: esse objetivo que se quer alcançar é uma resolução sua, é uma decisão sua, ou existem pessoas da sua família ou outras pessoas que de alguma forma estão pressionando para que você procure alcançar esse objetivo? Acho que a primeira condição é nós termos controle sobre a nossa vontade, quer dizer, é nós definirmos os objetivos segundo aquilo que nós entendemos ser mais adequado para nós. Isso não significa que não possamos ouvir observações, recomendações das pessoas. Porém, a decisão deve ser uma decisão livre, deve ser uma decisão nossa propriamente dita.
E como eu já tinha mencionado, eu preciso visualizar o que acontecerá na minha vida se eu conseguir esse objetivo. Agora, o que acontecerá na minha vida, não somente em relação a mim particularmente, mas qual é o impacto que eu possa provocar nas pessoas à minha volta, à minha família. Vamos supor que o seu projeto seja de mudar de cidade, ir para uma outra cidade, ou trabalhar numa outra cidade. Como é que isso vai impactar a sua família, por exemplo? Então, essas coisas todas precisam ser conhecidas. Qual é o objetivo, ter muito claro isso e verificar qual o impacto na vida futura que nós vamos ter na nossa própria vida e nas pessoas que estão ao nosso redor. A segunda questão fundamental é levantar que recursos são necessários para que eu consiga concretizar este objetivo. Se eu não conseguir passar dessa primeira fase, provavelmente não vai acontecer nada. Então, esse recurso pode ser dinheiro, pode ser que nós precisamos de dinheiro para poder atingir esse objetivo. Aí pode ter duas situações, eu já tenho dinheiro ou não tenho dinheiro. Se não tenho dinheiro, então vem a pergunta, como é que você vai obter esse dinheiro? Então, indo na linha dos recursos, esse tipo de objetivo que você quer alcançar requer que você tenha algum tipo de habilidade, que você tenha alguma competência. Aí, novamente, nós vamos estar diante de uma situação que você tenha competência ou que não tenha competência. Se não tem, vai precisar esclarecer como é que vai adquirir essa competência. Vamos admitir, por exemplo, que você esteja querendo fazer um pequeno negócio. E aí você tem o dinheiro, agora você não conhece absolutamente nada do ramo que você quer trabalhar. Então, como é que você pode se capacitar nisso aí? Se você conseguisse fazer o estágio em um local que tem atividade que você pretende fazer, talvez fosse um caminho de aprendizado. Mas, então, na linha de recursos, pode ser que, para você concretizar o seu objetivo, é necessário a colaboração ou a participação de outras pessoas. Aí, quem são essas pessoas? E a pergunta, elas estão dispostas a se engajar no seu projeto? Então, há uma sequência de passos que nós precisamos gradativamente ir examinando como é que nós fazemos para resolver isso. Uma coisa importante, toda vez que nós resolvemos fazer uma coisa, isso precisa ter prazo. Muitas vezes as pessoas começam a fazer um negócio sem prazo. E a tendência disso é que esse projeto não se conclua, porque não há um comprometimento. E uma das coisas que requer para que nós tenhamos sucesso na vida é abandonarmos aquilo que não tem futuro. Então, nós podemos começar com alguma coisa que seja promissora, mas aí a realidade vai nos mostrando que não vai dar certo esse negócio. Então, precisamos ter a coragem de abandonar aquilo. Agora, desistir da vida, dos objetivos, de forma nenhuma. Isso pode me levar para um outro objetivo. E, certamente, nessa nova tentativa, eu estarei muito mais bem preparado para fazer do que aquele que não aconteceu. Então, alcançar objetivos é um processo de aprendizado também. Pode ser que nós não conquistamos a habilidade no primeiro momento, mas que, posteriormente, nós vamos conseguir. Isso pode ser em relação à nossa profissão. Pode ser que não deu certo no caminho, aí vamos para um outro. Pode ser em querer fazer um negócio próprio. A primeira tentativa não se mostrou promissora, isso não significa que nós possamos fazer a segunda tentativa. Isso pode ser um projeto de casamento, né? De repente, o primeiro projeto não deu certo, parou no meio do caminho. Isso não quer dizer que você não deva continuar com esse tipo de projeto. Você está querendo construir uma casa, você vai reunir os recursos, vai procurar negócio. Aí vale a mesma coisa. É bom verificar que muitas vezes, na própria fase de planejamento, quando nós fazemos isso de uma forma competente, nós podemos chegar à conclusão que não vai dar certo. Então, já nessa fase, nós podemos nos livrar de problemas futuros que tem. Agora, isso é fundamental também que nós tenhamos uma outra coisa. Pode surgir dificuldades. Entretanto, nós devemos desenvolver uma capacidade de não sair da luta na primeira dificuldade que surge. Porque aí nós podemos perguntar, então, essa primeira dificuldade que surge passa a ser o objetivo. Então, aí eu vou procurar detalhar como é que eu posso superar essa primeira dificuldade.
E se simplesmente foi impossível, certamente vai para um outro projeto. Mas é muito provável que, quando surgem as dificuldades, a maior probabilidade é ganhar forças e competência e conhecimento para superar as dificuldades. E, de qualquer forma, eu diria o seguinte: a vida é um grande projeto. E nós não devemos abandonar esse projeto de vida. É isso, devemos seguir com os nossos projetos, ainda mais quando for para fazer coisas boas, como disse aqui o Leonardo, né? Eu devolvo a fala agora para você, Aline. Que aulão, hein, Guiomar? Que aulão! Esse daí do seu Leonardo, trazendo passo a passo para as nossas mudanças aí. Extraordinário. Seu Leonardo, tá tudo anotadinho aqui, viu? Isso é muito bom, a gente poder ter essas informações. O seu Leonardo falou aí das grandes mudanças da vida, do planejamento, da organização. Então, eu vou tomar liberdade de falar de um assunto que eu entendo um pouquinho, que é das mudanças internas, né? Das nossas mudanças interiores, do quanto muitas vezes elas são difíceis, né? Porque essas mudanças internas nossas não cabe somente a um planejamento, né? Não dá para a gente colocar ali em planilhas, em números, porque são emoções, são sentimentos, são traumas, são inúmeras histórias de um decorrer de uma vida inteira que a gente carrega dentro de nós, né? Então, e aí como fazer essas mudanças para que todas essas bagagens não atrapalhem mais na nossa vida hoje em dia, né? Como poder fazer essa reforma íntima tão solicitada dentro do espiritismo. Então, a gente percebe que é um caminho árduo, é um caminho muito doloroso, não é fácil. A gente tem que olhar para os nossos demônios, né? A gente tem que entrar no nosso inferno e poder fazer as pazes com a gente mesmo. E todo esse processo vai envolver uma decisão que envolve muita coragem. Então, é o respirar fundo, eu entender que todo este processo de autocura, né, que essa mudança de vida que eu estou buscando para mim, vai ser de uma transformação muito grande, mas que eu vou precisar de força para começar a fazer isso. Então, esse primeiro passo, ele exige coragem, né? A coragem de eu poder me despir, de eu poder falar o que eu penso, de eu poder falar o que eu sinto para uma pessoa que supostamente é uma pessoa estranha e que vai estar ali, sem julgamento, somente para te acolher e te ajudar no processo de ressignificar toda uma história, no processo de você olhar para todas as suas questões e aos poucos ir modificando isso. Então, a gente vai deixando aos poucos as bagagens mais pesadas para trás e a gente vai perceber que a nossa malinha ela vai ficando mais leve. Mas, para isso, eu preciso realmente ter essa coragem, né? Então, não é um preço, né, que se põe ali numa balança, não é uma organização que eu vou falar assim, hoje eu vou tratar disso, vou fazer aquilo. Não, porque envolve de uma história, né? É a tua história de vida. E a gente sabe que todo mundo, né, tem uma história, tem as suas dores, tem os seus conflitos, tem as suas questões, tem, porque isso faz parte da formação. Porque se não fosse todas essas histórias que nós passamos ao longo de uma vida, a gente não estaria da forma que nós estamos hoje, não estaríamos onde nós estamos hoje, não estaríamos ocupando o lugar que nós ocupamos hoje, né? Tudo isso envolve, que são as nossas escolhas também, lá de trás, quando a gente resolve casar, resolve morar sozinho, resolve ter filho, resolve não ter filhos, todas as escolhas que nós vamos tendo no decorrer da vida, elas vão tendo um resultado ao longo dela, né? Então, quais foram as suas escolhas lá atrás que mudaram, de repente, um futuro que você imaginava ser diferente, né? Eu queria tanto que minha vida fosse assim, mas eu
lá atrás eu escolhi que fosse desse jeito. Então, de alguma forma, eu escolhi, eu optei. Então, a gente começa a ter uma nova consciência, né, das escolhas que nós fazemos, das coisas que a vida também nos impôs, para a gente poder modificar, para a gente também poder caminhar e para a gente poder amadurecer. Então, o processo de mudança interior de qualquer pessoa, né, além da força, além da coragem, né, é muita dedicação e assim, para si. É um momento para si, não é para o outro, é para si. Eu vou curar as minhas feridas, porque talvez essas minhas feridas sejam elas a que estejam causando feridas em outra pessoa, de tanto que eu estou ferida. Então, percebe que a gente começa a tomar mais consciência do quem nós somos. Então, as mudanças, elas são essenciais para mim e para aqueles que estão em volta, porque automaticamente, conforme as pessoas que estão em volta começam a perceber essa mudança em mim, no meu comportamento, na minha fala, nas minhas atitudes diárias, essas pessoas também começam a modificar o seu comportamento em relação a mim. Então é aquilo, né? A gente só aprende pelo exemplo, né? Aquela coisa meio imposta, meio obrigatória. A gente aprende a duras penas, a gente rejeita, mas quando nós fazemos isso na espontaneidade, porque eu tenho consciência, quer dizer, eu tenho clareza do porquê que eu estou agindo daquele jeito e que talvez aquele outro jeito não me leva a lugar nenhum, eu me dou o direito de ser livre e fazer as minhas escolhas de uma forma mais assertiva. E isso vai refletindo para os outros, né, que estão em volta, e falam assim, nossa, não é que deu certo para ela? E se eu tentar, talvez possa ser que dê certo para mim também. Então, isso daí são as grandes mudanças positivas que vai acontecendo para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Então, o dar, né, exige sair da zona de conforto. O seu Leonardo trouxe uma história, me fez lembrar de uma outra, que acho que vocês também já devem ter ouvido, mas eu vou contar a minha versão, que fala de um cachorro, né, num posto de gasolina, na beira da estrada, e um rapaz parou para abastecer o carro e viu que aquele cachorro mancava, né? E chegou para o dono do cachorro e falou assim, mas o teu cachorro está doente? O que ele tem que ele está com a patinha, né, machucada? Ele falou, ele tem um espinho na pata. Ele falou, e o senhor não vai tirar aquele espinho? Ele falou assim, não. E o homem entrou em choque, mas você está vendo que o cachorro está com espinho na patinha, por que você não vai lá, né? Não custa nada tirar aquele espinho da patinha. E o dono do posto falou assim, moço, na hora que realmente aquele espinho incomodar o animal, ele arranca com os próprios dentes. Então aí a gente percebe que essa zona de conforto é esse espinho no pé, e que a gente não tira, mas a gente espera que milagrosamente alguém tire esse espinho do nosso pé, né, para que a gente se sinta curado. Então, quando aquele espinho efetivamente estiver nos incomodando absurdamente, nós mesmos vamos lá e vamos falar, não, pode deixar que eu resolvo isso daqui, eu vou lá e tiro o espinho, pronto, tem que passar algum remédio, eu passo, pronto, e eu resolvo. Então, assim, o quanto nós andamos com espinhos nos pés, em vários segmentos da nossa vida. O quantas vezes nós estamos esperando um Salvador para tirar a gente daquele lugar e levar a gente para outros lugares, né? A gente sempre na espera. E aí a gente percebe que essa postura do esperar, né, que alguém salve, que alguém resolva, né, que alguém olhe para nós, isso daí é um pedido de uma criança, né, para um adulto. Quando a criança não sabe fazer algo, ela pede ajuda para o adulto, porque o adulto sabe resolver. Então, qual é a nossa postura em relação às nossas dores, aos nossos conflitos, aos nossos desafios que exigem mudanças? É como uma criança pedindo, papai me ajuda, mamãe me ajuda, ou agora que eu já sou adulto, eu tenho condições de resolver, eu vou buscar os caminhos possíveis para resolver isso diante daquilo que eu dou conta, diante daquilo que os meus braços alcançam. Então, a gente falar de mudança envolve também essa postura,
que nós precisamos observar na gente, se é uma postura infantilizada ou é uma postura de um adulto. Você que está aí acompanhando o Jornal Nova Era desta segunda-feira, hoje dia 3 de março de 2025. Estamos falando sobre listas, não é, de desejos. Eu quero aproveitar então e pedir para que você anote aí na sua lista que o nosso encontro com a Boa Nova, Encontro Amigos da Boa Nova, já tem data marcada, viu? Ele vai acontecer no dia 31 de maio, 20º Encontro Amigos da Boa Nova. E convidamos você para refletir sobre os desafios da saúde mental na sociedade atual e a importância do amparo espiritual diante das aflições. O nosso time de palestrantes está bem sortido do jeito que você merece. Temos a Anete Guimarães, a doutora Anete Guimarães, a Iraci Campos, doutor Hildo Rosa, Heloísa Pires, Priscila de Paula, doutor Sérgio Felipe, a participação artística de Ricardo e Eduardo e uma apresentação teatral da companhia Amo Entretenimento, dirigida por Alan Moraes. Venha viver conosco um dia de aprendizado, espiritualidade e muita conexão. O tema Cuidar da Mente, Iluminar a Alma vai ser apresentado então no dia 31 de maio, no 20º, passa tão depressa, né? No 20º Encontro Amigos da Boa Nova, 31 de maio, a partir das 9 da manhã até as 17 horas, lá no Teatro Santo Agostinho, na Rua Peninos, 118. Garanta já o seu ingresso acessando mundomaior.com.br. 20º Encontro Amigos da Boa Nova. Acesse mundomaior.com.br e esteja conosco. Anote aí na sua lista, tá bom? Nós estamos já nos nossos minutinhos aqui finais, é isso mesmo? Quanto tempo para acabar? 4 minutos, é isso. Então, eu já quero deixar aqui um tempinho para você, Leonardo, fazer as suas considerações finais sobre esta nossa temática tão importante de hoje. Concretizar nossos objetivos, as reformulações que nós queremos em nossa vida, é algo que nós conquistamos desde que nós tenhamos uma atitude permanente na vida de procurar melhorar as coisas. Então, nós aí podemos ter uma distinção das pessoas entre pessoas proativas e pessoas reativas. As pessoas proativas é aquelas que tiram o espinho da pata. Não precisa ser do seu cachorro, pode ser da sua própria perna. E os reativos é aqueles que ficam esperando que alguém venha tirar o espinho do seu pé. E os proativos, em tudo aquilo que faz, nas pequenas coisas, por exemplo, um piquenique, então, é aquele que toma iniciativa e planeja e faz o piquenique mais sensacional da vida. Então, a criatividade é algo fundamental para que nós possamos usar desta faculdade para concretizar também os nossos objetivos. E procurar, portanto, a começar das pequenas coisas, a cada dia que você faz essas pequenas coisas, procure fazer melhor. Isso é uma espécie de exercício que, como se fosse fortalecendo os seus músculos que te movem na mudança. Faça isso e será bem-sucedido. Uma boa tarde para todos. Vamos lá exercitar esse músculo da mudança que devemos cada um buscar fazer o seu melhor. Obrigada, Leonardo, pela sua participação. Aline, para as suas considerações finais. Olha, eu vou falar assim, não tenham medo, né, de fazer as mudanças necessárias e essenciais para a sua vida. A gente busca tanto a questão de qualidade de vida, busca tanto uma questão de paz, de harmonia, de tranquilidade, né? Então, tudo isso começa dentro de nós. Então, dê o primeiro passo, busque um terapeuta, converse com ele. Terapia não é só para quem está doente, né? Terapia é para todos nós, ajudar a gente pensar e organizar os nossos sentimentos e pensamentos. Então, que vocês tenham esse primeiro passo de fé e de coragem para si mesmo. Um beijo grande a todos e uma boa semana. Um beijo grande a você que estava aí nos acompanhando até agora. Como eu disse no início, esse conteúdo é inédito, sim. Só não tivemos como interagir com você, porque o conteúdo foi gravado especialmente para fazer companhia para você nesta segunda-feira, 3 de março. Gratidão pela sua participação. Jornal Nova Era volta amanhã. Beijo no coração e até mais. Tchau, tchau. Termina aqui. Jornal Nova Era.